Guilherme Moreira, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Caliel. Sempre um prazer estar aqui. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje, para falar de um assunto bem que afetou muito todo mundo, né? Literalmente um terço da população se vê enquadrado nesse assunto. E a gente está aqui para tranquilizar um pouco o pessoal que está em casa sobre os pormenores desse assunto que impacta muita gente, mas ao mesmo tempo causou um pouquinho de desinformação também, conforme foi escalando. Na verdade, tem muita desinformação sobre esse assunto, né? O Guilherme, o Supremo Tribunal Federal considera constitucional a apreensão de CNH e passaporte de inadimplentes. Já teve uma pessoa, quando viu a postagem, e perguntou, é inadimplente com a Justiça Eleitoral? Que tipo de inadimplência é essa que chega a eu vou usar um termo, uma punição de apreensão da CNH e passaporte? Perfeito, Caliel. Na verdade, a questão eleitoral fica um pouquinho de lado nesse assunto. Porque aqui vai se enquadrar mais a questão dos devedores. Aquele pessoal que, literalmente, como eu falei no começo, um terço da população. Segundo os dados recentes, mais de 70 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no sistema do Serasa, né, que também é conhecido como SPC. Isso. Ou seja, se o Brasil atualmente tem 210 milhões, como a última projeção do IBGE, um terço da população está enquadrada nesse assunto. Então, conforme ele foi ganhando... Porque, veja bem, é bem chamativo. Estou devendo, vou perder meu direito de dirigir. Estou devendo, vou perder meu direito de viajar. É bem chamativo, mas a gente vai ver que não é bem assim. Foi escalando porque engloba muita gente. Quanto mais gente é impactada, mais a notícia vai se modificando de pessoa para pessoa. Sim. A cada pessoa que passa, a notícia vai ganhando um acréscimozinho de inverdade ou por falta de conhecimento, para dar aquela apimentada na notícia. E quando for, no geral, as pessoas estão totalmente desesperadas. Estou devendo, vou perder meu direito de dirigir, meu direito de viajar. E a gente vai ver que não é bem assim. Você falou que são mais de 70 milhões de brasileiros que estão devendo aí. Isso não quer dizer que são 70 milhões de brasileiros que vão perder seu passaporte se você negar. Que tipo de dívidas se enquadram para que o cidadão venha a perder sua CNH e o passaporte? Perfeito, Caliel. Aqui a gente tem que começar, pelo bem do assunto, eu acho que a gente tem que começar fazendo a distinção do que é o SPC. Muita gente conhece como SPC, o Sistema de Proteção de Crédito, e por Serasa também, que é o mais famoso atualmente, mas antigamente era conhecido como SPC. Esse sistema, muita gente tem um medo dele, e muita gente também não tem um medo, porque tem aquela fama dos 5 anos, depois de 5 anos o nome fica limpo de novo. Mas veja bem, o que é o Serasa? O nome fica limpo, mas a dívida continua, né? Perfeito. Perde-se o direito de cobrar aquela dívida. É perfeitamente essa colocação. Mas o que é o Serasa, para a gente compreender esse assunto? O Serasa nada mais é do que uma lista, veja bem, uma lista com o nome de todo mundo que não cumpriu com a obrigação que assumiu. A gente pegando a etimologia da palavra crédito, quando a gente faz uma analogia para ficar mais fácil, para não ir para termos jurídicos rebuscados, o que é um celular pré-pago? É um celular que você coloca crédito para você poder usar. Sem o crédito, você não usa o celular. A operadora não permite você usar o celular. A partir do momento que você não tem esse crédito, você não consegue fazer compras, mas o que é esse crédito? Esse crédito nada mais é do que a confiança. Sim. O Serasa, justamente, não é nem público o Serasa. Vale destacar isso, não é público o Serasa. O Serasa é um órgão privado que as empresas criaram para fazer uma lista para saber em quem deve confiar e em quem não deve confiar. Veja bem, se Joãozinho ficou devendo naquela loja de imóveis, ele não vai conseguir comprar outra loja de imóveis, porque a outra loja não vai dar o crédito, ou seja, não vai dar a confiança a Joãozinho. E essas lojas estão sempre olhando essa lista para saber, né? Perfeitamente. Essa lista é ouro, para a loja é ouro, porque vai determinar, para a hora, eu acho que não cabe entrar aqui em discussão, mas é ouro para a loja e para o sistema como um todo. Mas eu acho que essa discussão é um pouquinho mais complexa, não entra aqui. Por que essa lista é ouro? Porque a partir do momento que você assume uma responsabilidade e uma obrigação que a empresa lhe dá algo e você tem o pagamento por esse algo, presume-se que você vai pagar. Uma vez que você não paga, você está afetando todo o sistema. Não é só uma empresa, você está afetando os funcionários daquela empresa, o empresário que poderia gerar mais emprego, o pagador de imposto, englobando toda a sociedade, uma vez que todos nós pagamos imposto. Enfim, o Serasa é essa lista que vai dar o crédito às pessoas. Uma vez que você entra na lista do Serasa como o famoso negativado, você perde esse crédito, ou seja, você perde a confiança dos lojistas. Por lojista, se entenda cartão de crédito, loja de imóveis para você comprar naquele famoso carnê, enfim, sua confiança como um todo é afetada
Mas veja bem, o Serasa é somente isso, uma lista. Se seu nome está lá, você tem seu crédito, sua confiança comprometida. Muito bem. Quais são os tipos de devedores que podem se enquadrar na questão da perda da CNH e do passaporte? Perfeito, Calhau. Tem um limite de dívida? Alguns milhões, quem deve tantos reais se enquadra, quem não deve não se enquadra? Perfeito. Vou contextualizar também essa pergunta, aliás, vou contextualizar a resposta dessa pergunta. Veja bem, aprendemos o que é o Serasa. É uma lista baseada na confiança. Se você está nessa lista, você não tem a confiança do mercado. Segundo momento, vamos para o processo judicial. A partir do momento que você sabe que o Serasa é só uma lista, você também tem que entender que o lojista ou a pessoa que tem aquele crédito que você está devendo, ele tem o direito, como é uma relação de duas partes, ele entrega o produto e você paga, ele tem o direito de cobrar o que você não pagou, o que você deve a ele. É aí que entra a nossa famosa jurisdição. Veja bem, jurisdição, novamente, saindo desse termo jurídico, entra o processo. O lojista, o dono do crédito, o credor, usando o termo técnico, entra na justiça e vai cobrar o seu direito a receber o que lhe é devido. Uma vez que lhe é devido e a justiça, veja bem, a justiça tem, de maneira a facilitar novamente o assunto para sair de termos rebuscados, tem 3 fases. Conhecimento, você, o credor, leva, juiz, esse rapaz aqui está me devendo X, X e X. Conhecimento. Você, nessa mesma fase de conhecimento, você que supostamente está devendo, vai chegar e dizer, juiz, eu realmente estou devendo, mas isso aqui está errado. Eu não estou devendo isso, eu estou devendo só isso aqui. Enfim, você vai alegar a sua defesa. Fechamos a primeira fase do processo. Conhecimento. As duas partes expressam suas razões. Segunda parte do processo. Julgamento. O julgamento se dá quando o juiz analisa o caso e decide quem tem o devido direito ao crédito ou, se o crédito foi errado, se a cobrança foi indevida, enfim, as outras penalidades como danos morais, etc. E a terceira fase do processo, que é a famosa execução. É na execução, que é depois da sentença do juiz, depois do que o juiz disse, que vai acontecer todo esse rebuliço que foi criado em cima dessa questão da decisão do STF, que vai considerar constitucional um inciso do artigo 139 do CPC, que vai facultar ao juiz, veja bem, facultar, não é obrigatório o juiz fazer isso, vai facultar ao juiz fazer medidas atípicas para fazer aquele crédito ser cumprido. Ou seja, aquela confiança que você teve lá no começo, lembra da sua relação de compra e venda, enfim, é ali que vai efetivamente ser cumprido o seu dever. Se você não pagou antes, seja por N motivos, dificuldades financeiras, a gente vive num país que isso aí é quase realidade constante de todos. Enfim, o juiz vai entrar nessa fase de execução. É nessa fase de execução que vai entrar essa famosa decisão do STF, que considerou constitucional a apreensão de CNH, passaporte, adendo, proibição de participação de concursos públicos, proibição de participação de licitação, enfim, o nome disso, juridicamente falando, se for para conhecimento, só é o termo de conhecimento, o nome disso é medidas atípicas, porque a medida típica de cumprimento de uma sentença judicial, uma vez que foi reconhecido o dever de pagar, é você ser executado. O que é execução? O juiz vai olhar todas as suas continhas bancárias, está devendo 5 mil, bloqueei todas as contas, não achei nada. E agora? Vou ficar devendo? Aí que entra a questão da proporcionalidade e razoabilidade. Veja bem, o juiz, ele pode, é facultado a ele aplicar essas medidas. Mas, veja bem, se realmente a pessoa não tem realidade fática, realidade dos fatos, não tem condições de arcar, e aí, eu vou perder porque eu não tenho condições? Sou pobre, vou pagar por ser pobre? Vou ser punido por ser pobre? 1/3 da população brasileira vai ser punida por ser pobre? Enfim, é aí que entra a faculdade do juiz. E por que faculdade? Porque essas medidas vão ser aplicadas a devedores específicos e não aos que não têm condições de maneira alguma de arcar com isso. Um caso muito interessante para resguardar o sigilo, mas a termo de conhecimento, tem processo de execuções contra prefeitos aqui da região na casa de R$7 mil, R$8 mil, de pequenas coisinhas. E os prefeitos aqui, como é de conhecimento, ganham acima de 20 mil, 30 mil. E veja bem, quando é efetuado o final de sentença, está naquela terceira fase da sentença, da execução,
Quando é executado nas contas desses prefeitos que têm esse salário absurdo, não é encontrado nada na conta deles, está entendendo? Então, existem N maneiras de driblar o sistema, e é por causa dessa N maneiras de driblar o sistema que existem essas medidas atípicas, como a apreensão de passaporte, que, ou seja, passaporte, para você ver, passaporte já é uma coisa bem interessante, porque presume-se passaporte exterior, né? Exatamente. Quem tem condições de viajar para o exterior é uma pessoa que tem condições. Se ela não está em condições de pagar, por que ela vai precisar do passaporte, né? É verdade. Enfim, fica à disposição. Há casos e casos. Casos e casos. Não é só, para tranquilizar o pessoal, e principalmente quem deve, não é só dever e sair uma sentença sem antes passar por esses 3 caminhos, não é isso? Isso, perfeito. E lembre bem, uma coisa... E não tem um valor específico, tanto faz dever pouco como muito, depende da situação, né? É porque, veja bem, tem os dois lados, né? Tem os dois polos. Você dever pouco para uma pessoa que tem pouco é muito. Não sei se dá para compreender essa analogia. Dever pouco para uma pessoa que tem pouco é muito. Dever pouco para uma pessoa que tem muito é pouco. Se você deve... De novo, isso aqui depende... Que fique claro, depende do caso complexo, do caso concreto. Mas que fique claro, se você está devendo ao Banco do Brasil uma fatura de cartão de crédito de R$2.000, a título de exemplo, a chance de ele entrar na justiça para cobrar você é mínima. Seu nome vai ficar lá, famoso nome sujo, pelaquele prazo de 5 anos, e, como praxe, não é regra, ele pode sim fazer esse processo de execução, ele está no direito dele se ele fizer isso, vai prescrever o direito dele de cobrar depois de 5 anos. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra, que fique claro. No caso, realmente, que foi, recorreu, teve audiência, tal, não teve outro caminho a não ser perder a CNH e o passaporte. Depois de ser apreendido tanto a CNH como o passaporte, tem como recuperar novamente? Tem, ou é sim. mais difícil? Perfeito, Calhau. Veja bem, vamos voltar um pouquinho. A partir do momento da execução frustrada, entende-se que não deu certo. A execução que não achou dinheiro para pagar aquela obrigação. A partir dessa execução frustrada, o juiz vai fazer sim, e eu acho, na minha concepção, corretamente o uso do artigo 139 e inciso 4º do CPC, que vai aplicar essas medidas atípicas. Veja bem, teve um caso recente, não sei se foi de muito conhecimento, sei que no mundo jurídico fez muito rebuliço, que foi a questão de uma empresária, Instagram cheio de fotos de viagem internacional, Paris, Miami, enfim, viagens de pessoa do mais alto nível social, que teve uma dívida de questões trabalhistas, empregada doméstica, veja bem a disparidade de níveis, né? Empresário, empregada doméstica, escala alta, escala teoricamente baixa, mas enfim. Ela não pagou. O processo perdurando por 13 anos e nada desse dinheiro pagar. Fazia a famosa execução, nada nas contas dessa empresária. Essa empresária só podia estar viajando a título de doação, né? Já que não tinha dinheiro nenhum. E veja bem, o que é que o juiz disse? O juiz pegou a petição, saiba que isso não é papel do juiz, ele é dever do advogado alegar por todos os meios de provas. O advogado alegou lá, na petiçãozinha, todos o Instagram dela, com todas as fotozinhas da viagem, e o juiz acatou integralmente. Veja bem, se você tem condições de estar em fevereiro em Paris, em março na Espanha, em abril nos Estados Unidos, passa o Natal nos Estados Unidos também, e você não tem condição de arcar, se eu não me engano, o débito, não vou saber exatamente, mas estava na casa dos 30 a 50 mil reais, o débito que tinha com essa empregada doméstica. E perdurava por 13 anos. Imagine 13 anos uma empregada doméstica sem receber seus direitos. O juiz aplicou, ao meu entendimento, corretamente a apreensão do passaporte dessa mulher. Corretamente, em todos os sentidos, ao meu ver, porque, veja bem, o sistema existe. Voltando àquela questão lá do comecinho, o Serasa existe por um motivo. A confiança tem que ser válida. E isso vale para todos os casos e toda a nossa sociedade em geral. Todas as pessoas. Deu para compreender, mas eu ainda estou com uma dúvida, Guilherme. Nesse jogo todo, quem é o real prejudicado nessa história toda? Perfeito. O real prejudicado vai ser o que a gente chama de devedor custo mais. Trazendo para termos da gente na nossa vivência, vai ser o famoso caloteiro de carteirinha. Por que caloteiro de carteirinha? É aquele cara que se abusa do sistema. Simplesmente essa palavra. Pega tudo que pode enquanto tem aquele famoso crédito, enquanto tem a confiança, e depois simplesmente não arca com suas obrigações. Essa pessoa vai ser extremamente afetada. E veja bem, cabe ressaltar, apesar de ser uma decisão recente do STF, por ampla maioria, 10-1, isso aqui não é uma coisa nova. Isso aqui sempre existiu. Então, é um rebuliço todo em cima de
de um artigo do Código de Processo Civil que sempre existiu. Desde 2015 está em vigor e sempre pôde ser aplicado. Não sei se seria uma próxima pergunta, mas quem entrou com essa ação para ver a inconstitucionalidade desse artigo, da aplicação dessas medidas atípicas, foi o Partido dos Trabalhadores, o famoso PT, né? Ele entendia que, a partir do momento que se você prendia o passaporte de uma pessoa ou tirava a carteira de habilitação dela, você estava privando ela de direitos básicos, como o direito de ir e vir, e como o direito de ser um cidadão integral, enfim, ter todos os seus direitos fundamentados. Mas não é bem assim, né? No caso concreto, não é bem assim, como acho que a gente deixou claro aqui. Sim. Se deve, tem que pagar, na verdade, né? Perfeito. O sistema é baseado em confiança. Uma vez que a confiança é deixada de lado por muitas pessoas, não como a minoria, o sistema quebra. A questão é que aquele que está se sentindo prejudicado tem que entrar com ação na justiça. Perfeito. Na justiça local. Justiça local, exatamente. Se você acha que uma pessoa está lhe devendo e tem condições de arcar com aquilo ali, ou também se não tem, né? Você deve buscar seus direitos de qualquer opção. Mas a partir do momento que ela está lhe devendo e aparenta sinais de que tem condições de arcar com aquela obrigação, você deve sim procurar o Poder Judiciário, um advogado, e entrar com ação de cobrança contra aquela pessoa, que caso comprovado essa falta de confiança dela mesmo, de arcar com sua obrigação, vai ser imposto essas medidas até ela achar por bem, ou achar o dinheiro, né, já que as contas é uma maneira fácil de se driblar, em tese, dentro do âmbito do judiciário, uma maneira de arcar com aquele que ela deve. Muito bom. Guilherme, obrigado. Algo mais que você queria acrescentar sobre o assunto? Só para deixar claro, finalizar esse assunto, se você quiser mesmo ir a fundo, é só se basear em dois princípios. O direito como todo é baseado em dois princípios: proporcionalidade e razoabilidade. Proporcional. Não vão prender seu CNH por uma dívida de R$1.000, R$2.000, enfim, não é proporcional. Razoável. Do mesmo jeito que não é razoável prender uma dívida por R$1.000, R$2.000, a depender do caso concreto, não é razoável, por exemplo, aprender a carteira de motorista de um taxista. Como é que ele vai trabalhar para pagar a dívida? Enfim, o caso concreto, ele é muito resguardado de direitos. A nossa legislação, apesar de ser ampla, ela tem brechas, mas essas brechas elas podem ser facilmente contornadas. Enfim, só para deixar mais claro para vocês que a diferença do Serasa, o seu nome está no SPC, não significa que automaticamente você vai perder seu CNH, nem seu passaporte, muito menos a pretensão de realizar e tomar posse em concursos públicos. E para você ficar um pouco tranquilo quanto a todo esse ritual que vai ter que ser cumprido para você efetivamente sofrer uma sanção dessa, né? Se vier a sofrer.